Belezinha, galera? Aqui quem fala é o Max, do portal maxwires.net. Hoje nós estaremos aqui com essa videoaula mostrando para vocês como instalar um sistema Joomla localmente no seu computador a partir do banco de dados do MySQL. Também estaremos instalando o Champ, que é um programa que usaremos para acessar o nosso sistema localmente, sem a necessidade de uma hospedagem de site. Então eu já tenho aqui baixado o MySQL, o Navicat e o Champ. Precisaremos só do Joomla e estaremos instalando, mostrando para vocês. Então não foi nada premeditado. Se acontecer algum erro, provavelmente nós estaremos aqui consertando online, para que você tenha a mesma veracidade, como se você estivesse instalando, não esteja nada feito perfeitamente. Ou seja, se acontecer algum erro, nós estaremos aqui corrigindo e mostrando para vocês o que pode acontecer na decorrência da instalação. Então, enquanto nós primeiramente vamos instalar o MySQL, no final da aula nós estaremos colocando o link para download das versões que nós usamos, tá? Eu estarei deixando instalar o MySQL, enquanto isso nós estaremos fazendo o download do Joomla ao mesmo tempo. Então, quando começarmos o MySQL, nós daremos nest typical, completo custom, typical mesmo, e clicaremos em install. Eu vou abrir aqui o Chrome e escrever download Joomla. Então nós estaremos aqui indo no Joomla, vamos em download, versão 2.5 ou versão 3.0. Eu prefiro nessa videoaula aqui estar mostrando para vocês a 2.5. Por dar 3.0 ser um pouco mais recente, ser um pouco mais dificultoso de se achar templates, plugins para essa versão. Então aqui o Windows 7 está pedindo a permissão de administrador para instalar o MySQL. Vou clicar em sim, tá? Vou minimizar aqui. Já cliquei para baixar. Deixa eu ver, só um instante. Já baixei o Joomla. Então nós fecharemos aqui. Não, vou minimizar, fica melhor. Então tá aqui, ó, Create MySQL Account. Eu vou colocar Skip Signup, que então a gente vai dar um nest. Ele vai aparecer aqui: configure o seu MySQL Server agora. Eu vou deixar sinalizado aqui e vou colocar sim. Para facilitar, o que nós vamos fazer? Ele vai abrir sozinho. Se ele não abrir, nós veremos aqui o MySQL. Vamos clicar aqui em MySQL Server Intense Config Wizard e vamos dar um sim. Ele vai abrir esta tela, tá? Vamos clicar em Nest. Vamos clicar aqui nessa primeira opção. Aqui é um muito importante. Vamos mudar de Developer Machine para Server Machine. Vamos criar um server de MySQL. Aqui não mudaremos nada. Não mudaremos nada, tá? Ele estará instalando normalmente na letra C, na pasta raiz. Não mudaremos nada. Não mudaremos nada também. Eu não vou ficar explicando para não complicar uma videoaula simples. Não mudaremos. Aqui funciona da seguinte maneira: se eu gostaria de colocar uma C no meu banco de dados, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu repito 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu banco de dados MySQL teria essa senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ele ter acesso remoto, eu consigo acessar esse banco de dados de outros lugares, eu preciso assinalar essa opção. Porém eu não vou assinalar, e isso seria uma aula um pouco mais avançada, e não vou querer ser no meu banco de dados para facilitar até mesmo a instalação. Então eu tirarei essa opção Modify Security Settings. Ele vai fazer a instalação sem a necessidade de uma senha no banco de dados, ou seja, o banco de dados tem uma senha em branco.
Vamos clicar em Execute. Ele vai fazer a sua instalação. Ele vai falar Press Finish para close, para finalizar a instalação. Ok, temos o banco de dados instalado. Ok, vamos para o segundo passo, que é instalação do Navicat, para nós podermos acessar o banco de dados. Ok, então nós vamos clicar aqui, instalar o Navicat, aceitar, Next, criar um arquivo no desktop, um ícone no caso. Ele instala muito rápido. Clicamos em Finish. Vamos abrir o keygen dele. Ok, vamos organizar aqui, colocar aqui. Ele vai falar assim: olha que a versão é trial, que só funcionará 30 dias. Com esse crack nós clicamos em Registration. Colocamos aqui, por exemplo, Max, do portal maxwares.net, e vamos gerar uma senha. Gerando uma senha, copiamos o serial, voltamos aqui, botão direito colar, automaticamente vai falar que o serial é válido. Clicamos em OK. Ok, temos um Navicat totalmente registrado. Chegando aqui, nós vamos criar uma conexão com o nosso banco de dados. Para facilitar, vamos clicar em Connection MySQL. Qual será o nome dessa conexão? Será Joomla. O host será localhost mesmo, significa que estamos num uso local. Nós podemos ver que em alguns casos teremos esse endereço 127.0.0.1, que significa que é um endereço local. Nós deixaremos padrão localhost, a porta padrão 3306 e o usuário padrão do MySQL, que é root. Como temos aqui a área de password e não temos um password, deixaremos em branco e clicaremos em Test Connection. Ok, Connection sucesso, ou seja, o Navicat consegue se comunicar com o MySQL. Daremos um OK e temos aqui então uma conexão Joomla, certo? Abrindo essa conexão, clicaremos com o botão direito em New Database, ou seja, colocarei um database também por nome de Joomla. Ok, clicarei em OK. Posso até vir aqui, dar 2 cliques e vir em Tables, ou seja, eu não tenho tabela nenhuma porque o Joomla ainda não criou. Por que estou fazendo tudo isso antes? Porque quando instalamos o Champ, ele já tem em si próprio também um servidor de MySQL. Porém é muito mais difícil de explicar como utilizar através do Champ, porque eu teria que usar o PHP MyAdmin. Eu acho muito mais fácil administrar através do Navicat, mas isso é questão de gosto. Mas eu acho muito mais simples você instalar um servidor de MySQL, instalar esse programa Navicat e fazer o acesso ao seu banco de dados. É muito mais fácil o manuseio, é mais fácil de se achar aquilo que você procura pelas ferramentas que você tem aqui. Então nós poderemos minimizar aqui sem problema algum. Voltaremos aqui, instalaremos o Champ. A questão do Champ é a seguinte: ele demora alguns um ou 2 minutinhos para instalar, dependendo da sua máquina. Eu também não mudo a versão do destino da raiz. Eu sempre deixo em C2 barra. Clico em Install. Ele vai pedir permissão de administrador. Eu clico em Sim. Tenho certeza que vocês vão entender muito facilmente, porque até não tem segredo algum. Caso aconteça algum erro, significa que pode ter algum problema no computador, porque até então todos esses processos são processos básicos, ou seja, não precisa se mudar nada. A única configuração praticamente foi aquela modificação de developer para servidor de MySQL. Então não acontecerá algum erro. Normalmente quando você coloca a senha assim, ele tenta um tipo de criptografia, dá um erro. Quando você avança de novo, ele funciona, porque ele é o teste que ele está fazendo MySQL. Mas também não vou entrar nesse mérito para não confundir vocês. Já estamos terminando a extração do Champ,
Só aguardar alguns instantes. Ele demora um pouquinho porque são muitos arquivos. Enquanto isso, vamos fazer diferente. Eu vou clicar aqui em documentos, em downloads, e vou pegar essa versão Joomla, dar um Ctrl X aqui para recortar e colar ele aqui também e extrair o Joomla completinho para facilitar aqui. Ok, temos o Joomla. Está terminando. O Champ demora mesmo um pouquinho, então as pessoas que têm um computador um pouquinho mais inferior, com pouca memória, ele demora um pouquinho mais ainda, mas é normal. Por ele ter um tamanho até mesmo expressivo. Essa versão tem 52 megas, mas existem versões maiores, mais recentes. Porque eu estou usando a versão 1.73, é uma versão que eu me adaptei muito bem a ela. Gostei muito bem dessa versão. Então é uma versão que eu gosto de utilizar, não que necessariamente eu precise, seja obrigado a utilizá-la, mas é uma versão que particularmente eu gosto de usar. Então eu vou disponibilizar, mas também não quer dizer que não funcione da mesma maneira com versões mais atuais. Mas eu tenho aquela filosofia de que nem sempre o mais atual é o melhor. Existem algumas versões aí que eu já tive alguns problemas. Então essa é uma versão que eu nunca tive dor de cabeça alguma. Ok? Já estamos finalizando. Ele já agora vai para a parte da instalação. Ok? Eu não vou alterar nada, vou dar um Enter. Ele vai mostrar, ele criou um ícone no meu desktop. Eu vou dar mais um Enter. Aí aqui eu também não altero nada, praticamente a instalação já está toda configurada, ok? Ele vai mandar eu apertar novamente alguma tecla, cliquei, novamente eu vou clicar, aqui sim, ele está mostrando uma lista, eu vou clicar o número 1, porque Start Champ Control Panel, eu preciso acessar o painel de controle do Champ, ok? Então ele abriu o meu painel de controle. Clicando, ele abre esse painel aqui do lado. E agora estaremos digitando X, ou seja, Exit. Terminamos aqui por enquanto. Chegando aqui, podemos ver que Running já está em utilização, já está rodando o servidor de MySQL. Por quê? Porque estamos usando uma versão de MySQL que não seja do próprio Champ. Por isso que essa opção de módulo está sinalizada. Quando ela está sinalizada, significa que não está sendo utilizada a versão do Champ, ok? Mas precisamos fazer com que o Champ comece a funcionar, o servidor Apache. Ou seja, precisamos clicar em Start, ok? Quando clicamos em Start, o firewall na hora vai gritar que precisa de acesso. Nós liberamos acesso para eles. E ele vai estar escrevendo aqui, Running, também está funcionando agora. Uma dica muito boa é pessoas que usam Skype. Normalmente você tenta dar Start e o Apache não starta em muitas das versões. Você pode finalizar o Skype, fechar ele aqui do canto, tá? Botão direito, finalizar, para que ele feche totalmente. Você startar o seu Champ e depois abrir o Skype novamente. Eu já tive muita dificuldade para entender que ele é incompatível na hora de startar o servidor da Apache, ok? Terminando de startar, clicaremos no xizinho, ele vai estar aqui no cantinho, funcionando normalmente, e nós teremos o servidor Apache funcionando. Chegaremos então, abriremos o navegador e digitaremos o endereço de localhost 127.0.0.1 e daremos um Enter. Ok, nosso servidor de Champ está funcionando
corretamente, ok? Então nós olharemos agora a nossa pasta raiz, que é para onde instalamos o nosso champ. Abriremos ela e iremos atrás da pasta htdocs, que é onde teremos que colocar nossos arquivos do site. Quando abriremos, acharemos aqueles arquivos que nós observamos ali no nosso navegador. Selecionaremos e daremos um del em tudo. Se olharmos agora, vamos ter este erro. Por quê? Splash.php, porque não existe arquivo algum. Então é isso que queremos. Temos aqui a pasta do site sem arquivo nenhum e temos aqui o Joomla. O que faremos? Copiaremos tudo, botão direito, copiar, botão direito, colar. Alguns segundos, é somente aguardar. Ok, temos os arquivos aqui. Minimizaremos. Aqui nós temos a pasta dos arquivos. Atualizaremos a página. Só que eu vou apagar esse endereço para não dar algum erro, porque eu quero a raiz. Ou seja, e pronto. Temos aqui Joomla 2.5.8 instalação totalmente em português do Brasil. Então clicaremos em próximo. Ok. Verificação de pré-instalação para Joomla 2.5.8. Vemos que está todo compatível. Ok? E vemos aqui as configurações recomendadas, que a exibição de erro esteja off, porém a nossa está on. Ou seja, é um erro que não vai afetar na utilização do seu sistema Joomla, porque seria um erro de exibição de erro. Se acontecer algum erro, o meu servidor vai mostrar que erro está acontecendo. Então não quer dizer que este erro aqui em vermelho vai afetar. Então nós avançaremos dessa parte. Aqui então nós sabemos que Joomla é um código aberto sob a licença GNU GPL. Então aqui está a licença. Caso você queira ler, está aqui disponível. Porém nós vamos avançar. Então chegamos na parte de configurações de banco de dados. Essa é uma parte muito importante, ok? Nós vemos aqui MySQL LI, que seria o Lite. Mudaremos para MySQL, ok? Aqui já está escrito, normalmente é MySQL, ok? Então nós precisamos ficar atento nesse detalhe, ok? Nome do servidor. Nós temos um servidor localhost. Eu não vou entrar no mérito de como instalar numa hospedagem. Então nós estaremos falando somente do champ. Nome do usuário, que seria aquele usuário padrão. Futuramente estaremos fazendo uma videoaula mostrando como mudar o usuário do MySQL, nome do servidor, mas aí seria uma aula um pouco mais avançada. Temos a senha então, e não temos senha nenhuma, ou seja, deixamos em branco. O nome do nosso banco de dados seria Joomla, ok? Prefixo. Aqui seria uma dica muito importante. O prefixo, nem necessariamente eu não preciso ter um prefixo, ok? Porém, no que ele te ajuda a identificar um banco de dados. Por exemplo, eu posso modificar aqui esse prefixo, porque ele é gerado aleatoriamente, ou seja, eu não preciso usar essa versão. Eu posso colocar aqui BJ, que seria blog do Joomla, underline, para fazer uma separação entre ele e o arquivo dele, ok? Tabelas antigas, backup e remover, não mexer em nada. Então nós temos nome do servidor localhost, que é padrão, nome do usuário root, padrão, senha em branco para facilitar. Nós poderíamos ter colocado uma senha e colocaríamos essa senha aqui, sem problema algum. Nome do banco de dados Joomla, não recomendo a ninguém usar o nome Joomla como banco de dados, muito menos o nome do próprio site, coisas básicas. É muito interessante você
ter um nome um pouco mais complexo, mais complicado, até para sua segurança. E uma senha também que não seja, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria interessante uma senha com caracteres, números, letras maiúsculas e minúsculas. Muito interessante. Ok? Clicaremos em próximo. Se não ocorrer algum erro, que ele está carregando, fazendo essa análise, estaremos prosseguindo na instalação, ok? Só aguardar alguns instantes. Ok. Não ocorreu erro algum, significa que o Joomla conseguiu fazer a conexão com o banco de dados. Aqui nós temos uma configuração de FTP, ok? É opcional, nós pularemos por também ser um pouquinho mais complicado. Então, nós não mexeremos em nada nessa parte, ok? Próximo, nome do site. Aí sim, chegamos aqui, você colocaria, por exemplo, Max Wares, que seria o nome do meu blog. Aí eu coloco o meu contatos maxwares.net, ok? Admin, eu aconselho pessoas muito esquecidas não mudarem o nome de admin, ok? Nesse caso eu vou deixar admin e uma senha eu vou colocar aqui max 123, ok? Max 123, que seria a minha senha. Não mexeremos em mais nada e clicaremos em próximo. Aguardamos, porque ele está fazendo a instalação. Parabéns, o Joomla está instalado, ok? E ele diz, lembre-se de remover o diretório de instalação completamente. Você não poderá passar deste ponto até que o diretório de instalação seja removido. Esta é uma medida de segurança do Joomla. Remover diretório de instalação. Clicamos, ok? Ele vai falar diretório de instalação removido com sucesso. Caso ocorra algum erro, nós podemos remover ele direto da pasta htdocs. Aí você pode perguntar, que pasta é essa? Fomos lá nos arquivos do Joomla, seria essa pasta instalação, ok? Então vemos que essa pasta precisa ser deletada para que não ocorra futuros problemas. Pode ver que a pasta instalação não existe na pasta htdocs do Champ, ok? Então voltamos e clicamos. Eu vou clicar com o botão direito, abrir link em uma nova guia, que eu quero abrir o site, e pronto. Temos o Joomla instalado localmente. E eu vou clicar em administração, digitar admin, max 123, default linguagem, login. Salvar a senha, porque meu computador é pessoal, e pronto. Nós temos aqui o Joomla instalado localmente. Eu espero que vocês tenham gostado. A próxima videoaula nós estaremos mostrando como traduzir e como instalar um template no seu sistema Joomla. Eu tenho certeza que vocês não terão dúvidas, mas caso tenha dúvida é só postar aí abaixo, fazer um comentário que nós estaremos respondendo, ou nos procurar lá no nosso site maxwares.net. Aqui quem falou com vocês foi o Max, espero que vocês tenham gostado, ok? E até a próxima.